Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Quero trazer uma palavra rapidamente para os irmãos aqui, que eu estava aqui dispersa um pouquinho e meditando na palavra, e o Senhor colocou no meu coração, irmãos, o quanto o povo brinca com as coisas de Deus. O que eu vou mostrar para vocês agora é muito sério. O povo brinca demais com as coisas de Deus. O povo brinca demais com as coisas de Deus. Primeiro eu vou trazer na palavra, vou ler a palavra, depois eu vou mostrar para os irmãos uma coisa aqui. Eu gostaria que você comentasse e curtisse o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like. Mas primeiramente eu quero trazer uma palavra que se encontra em 2 Pedro. São Pedro, capítulo 2, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: E também houve falso profeta entre o povo, como haverá também entre vós falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão os seus caminhos perniciosos, pelos quais o caminho da verdade serão blasfemo, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão para serem reservados para o juízo. Olha o que o Senhor fala nessa palavra. E se não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com outras 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Versículo 6. E condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as cinza e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem sem temor e reverência a Deus. Olha o 7. Livrou o justo Ló, enfadado da conduta licenciosa dos homens abomináveis, porque este justo morador entre eles afligia cada dia a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as obras justas daquele iníquo. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar aos injustos para serem castigados no dia do juízo. Olha o versículo 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, recebendo blasfemas das dignidades, enquanto os anjos que são maiores em força e poder não pronunciam julgamento de maldição contra eles diante do Senhor, mas como animais irracionais, se seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando as coisas que não entendem, perecerão na sua própria corrupção. Vou ler de novo. Mas versículo 12, de 2 Pedro capítulo 2. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando das coisas que não entendem, perecerão na sua própria corrupção, recebendo o galardão da justiça,
pois que tais homens têm prazer nos deleites de cada dia. Estes são sujeiras e manchas, os quais se banqueteiam convosco, deleitando-se em seus prazeres enganosos, tendo os olhos cheios de adultérios, e não cessando de pecar, seduzindo as almas inconstantes, sendo o coração exercitado em cobiças, sendo filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, se extraviaram segundo o caminho de Balaão, filho de Beor, o qual amou o salário da justiça e foi repreendido pela sua iniquidade, e o mudo jumento, falando com voz de homem, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais está reservada a escuridão das trevas para sempre. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, olha só, seduzem com as concupiscências da carne e com dissoluções, aos que verdadeiramente se atravam, afastando dos que vivem no erro, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, é sujeito à servidão do que o venceu? Olha que palavra forte. Tem mais aqui. Olha, irmãos. É tremendo, irmãos, o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Eu não sei, irmão, mas eu preciso mostrar que evangelho é esse que nós estamos vivendo, a qual as pessoas brincam de ser crente, a qual as pessoas brincam de servir a Deus, a qual as pessoas zombam das coisas espirituais, debocham das coisas espirituais, cauterizando a mente das pessoas que acreditam no Espírito Santo de Deus. Evidência do Espírito Santo de Deus não é escândalo. Evidência do Espírito Santo de Deus não é esse tipo de coisa que você vai ver agora. E a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí o povo entra numa congregação para fazer esse tipo de chantagem, de charlatagem. Até quando a igreja vai aceitar esse tipo de coisa? Até quando, irmão? A igreja vai aceitar esse tipo de brincadeira? Nós que estamos com a responsabilidade de pregar a verdade, de pregar a justiça, de pregar o castigo de Deus, de pregar os falsos mestres, de pregar a liberdade, de ser curado espiritualmente, as pessoas estão brincando com as coisas de Deus. E a palavra do Senhor vai nos relatar que Deus não perdoou nem mesmo os anjos e foram lançados para o inferno. Deus criou o inferno, não foi para o homem, foi para os anjos. Mas por nós não se arrepender dos nossos pecados, se nós morrermos sem Cristo, nós vamos ser lançados lá também. Porque o pecado, irmão, a morte espiritual, ela vem desse tipo de coisa que acontece na minha e na sua vida. Ela vem desse tipo de coisa que acontece para mim e para você, que não vigiamos quando estamos em certos lugares, certas situações, a quando acontece esse tipo de coisa. Assiste o vídeo.
Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa enganar. E nós precisamos entender isso, que Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa ser levado por esse tipo de situação. E a nossa igreja precisa acordar. A nossa noiva precisa acordar. Isso dá polêmica. Isso é escândalo. E o Senhor, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa estratégia, Ele quer mudar o nosso caráter. O Senhor não poupou nem os anjos, o Senhor não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra, por causa desse tipo de blasfêmia, por causa desse tipo de coisa. O que acontece? Deus, Ele livrou Ló naquela cidade, quando o anjo do Senhor chegava para entregar o recado. As pessoas da cidade, os adúlteros, os profanos, queriam se apossar do Espírito Santo de Deus, dos anjos do Senhor, e manter relação com os anjos do Senhor. Imagine esse povo corrupto brincando com esse tipo de gente. Isso é brincadeira com as coisas de Deus. Isso é coisa muito séria, irmãos, com as coisas de Deus. Isso é muito sério. Nós vamos pagar um preço muito alto. Nós vamos pagar um preço muito alto diante da presença do Senhor com esse tipo de brincadeira. Irmãos, é tanta unção, unção do Homem-Aranha, unção do sapo, unção da mulher Rambo, unção disso, unção daquilo. Irmãos, é muita brincadeira com as coisas de Deus. E Satanás rindo do povo. E essas pessoas que estão brincando com isso, estão cauterizando a mente dos irmãos, de muitos irmãos que não entendem. Tem muitas pessoas que estão sendo lançadas agora no inferno por causa desse tipo de brincadeira. E o Senhor, Ele vai cobrar. Ele vai cobrar da minha vida e da vida de muitos profetas, muitos falsos. Porque a palavra fala aqui, ó. Olha a palavra que o Senhor fala aqui, ó. Olha aqui, ó. Versículo 1. E também houve falsos profetas entre o povo, como haverá entre vós também falsos doutores, e introduzirão encobertamente heresias de perdição, irmãos. Heresias, isso é heresia dentro da igreja, e o povo está aplaudindo, está assobiando, está gritando. Gente, isso daí não é evidência do Espírito Santo. Isso não é evidência das coisas de Deus. Isso não é evidência de estar servindo a Cristo. Isso não é evidência. E negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Isso leva para a perdição, irmãos. Muitos seguem esse povo e ficam até querendo, irmãos, ser igual. Isso é brincadeira. Medite nessa palavra. Fuja da aparência do mal, irmãos. Fuja da aparência do mal. Fuja desse tipo de coisa. Isso não é evidência do Espírito Santo. Isso não é evidência do Espírito Santo. Isso não é evidência do Espírito Santo de Deus. E o povo está enganado com esse tipo de ação, com esse tipo de atitude. A justiça de Deus, olha o versículo 7. E livrou o justo Ló, enfadando da conduta silenciosa dos homens abomináveis. Isso é abominação aos olhos de Deus. Isso é abominação. Porque este justo, morando entre eles, afligia cada dia a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as obras injustas daqueles iníquos. Pensa na aflição que é do povo de Deus que vive na verdade e fica vendo esse tipo de coisa. Irmão, Jesus vai voltar para buscar uma igreja santa, lavada e remida. E isso não é evidência do Espírito Santo. Isso não é evidência, isso é escândalo. Vamos meditar nessa palavra. Nem tudo que nós vimos, nem tudo que nós presenciamos é obra do Espírito Santo de Deus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.